Hoje nós vamos estudar as expressões algébricas ou literais. Então, o que são expressões algébricas ou literais? São aquelas expressões matemáticas que apresentam números e letras ou somente letras. Então, quando nós temos uma expressão matemática que tem apenas número, nós chamamos de expressões numéricas. Quando nós temos uma expressão que apresenta números e letras, ou letras apenas, são chamadas de expressões algébricas ou literais. Por exemplo, A mais B. Então, nós temos aqui uma expressão que apresenta apenas letra. E é uma expressão matemática porque aqui nós temos um sinal de mais. Outro exemplo, 2A menos 3B. Nessa expressão nós temos tanto números como letras. X ao quadrado é uma expressão matemática. Aí alguém pode dizer, mas não tem o sinal. Mas isso aqui é uma operação, que é a potenciação, não é? Então, x elevado ao quadrado também é uma expressão matemática. 3 sobre y também é uma expressão algébrica, porque apresenta o y. Então, nós temos uma observação, que essas letras nós chamamos de variáveis. Por que elas são chamadas de variáveis? Porque o valor delas pode variar. Então, A pode valer 2, A pode valer 3, A pode valer 1,5, A pode ter qualquer valor. B pode ter qualquer valor, X pode ter qualquer valor, dependendo da situação que a expressão algébrica esteja representando. Então, por isso que as letras são chamadas de variáveis. Então, as expressões algébricas, elas têm uma classificação, dependendo de como ela é formada. Então, primeiro nós vamos ter as expressões algébricas inteiras. O que é uma expressão algébrica inteira? É uma expressão algébrica que não possui variável ou variáveis no denominador. Ela pode ter denominador? Pode, mas não pode ter letras no denominador. Por exemplo, 2x mais 3. Essa expressão algébrica ela é bem simples, ela não possui denominador. Toda expressão que não possui denominador, ela é inteira. Outro exemplo, 3 mais x sobre 2. Ela tem um denominador. Quem é o denominador dela? 2. Não é uma letra, não é uma variável. Por isso é que ela é inteira. Depois, a sobre 3 também tem um denominador, mas o denominador é um número. Então, ela é considerada uma expressão algébrica inteira. Depois nós temos as expressões fracionárias, algébricas fracionárias. São aquelas expressões que contêm letras ou variáveis no denominador. Por exemplo, 3 mais x sobre A. Então, quem é o denominador aqui? A. 2 sobre x. Quem é o denominador? X. Letra, né? A sobre x mais 4. O denominador é uma expressão, mas que nessa expressão tem a variável x. Então, todas essas expressões algébricas aqui são chamadas de expressões algébricas fracionárias. E, por último, nós temos as expressões algébricas irracionais. As expressões algébricas irracionais são aquelas que contêm variável ou variáveis no interior de um radical. Por exemplo, 3 mais raiz de x sobre A. Então, esse x aqui dentro desse radical é que indica que essa expressão ela é irracional. Se você tem 2 sobre raiz de x, então esse raiz de x aqui indica que ela é irracional. E essas duas expressões aqui, além de serem irracionais, elas também são fracionárias. Por quê? Porque tem letra no denominador. E depois, ó, A sobre raiz de y mais 4. Também é irracional porque tem a raiz de y dentro do denominador, não é? Ou dentro do radical. E ainda por cima está no denominador. Então, nós temos aí exemplos de equações de expressões algébricas irracionais. Vamos ver aqui um exemplo que ele é utilizado na prática. Por exemplo, qual é a expressão algébrica que representa a área de um retângulo, cujas dimensões são representadas por B e H? As dimensões de um retângulo é a base e a altura. Então, lembrando que a área de um retângulo é dada pelo produto da base pela altura. Como as dimensões são B e H, nós vamos ter que é B vezes H. O BH
Por que saiu o sinalzinho de vezes? Porque quando a gente tem o produto entre duas letras, não precisa colocar o vezes. Então, por isso que B vezes H é igual a BH. Isso aqui é uma expressão algébrica. Ela é inteira, né? Porque não tem denominador. E vamos agora para outro exemplo. Se uma caneta custa R$ 2,45, ou seja, R$ 2,45, quanto custa X canetas? Ora, para a gente saber a quantidade que vai pagar por um determinado produto N vezes, basta multiplicar o valor do produto pela quantidade. Então, basta você multiplicar 2,45 por X, que X é a quantidade de canetas. Fica 2,45x. E o sinalzinho de vezes? Também, porque quando a gente tem um número multiplicado por uma letra, esse sinalzinho de vezes desaparece. Agora nós vamos ver o que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Preste atenção. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que a gente encontra quando substitui uma letra por um valor numérico. Por exemplo, quando eu tenho, olha, qual é o valor numérico da expressão 3x menos 2y? Isso aqui é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem números e letras. Quando x for igual a 4 e y for igual a 1,3. Então, gente, o que é que eu tenho que fazer para achar esse valor numérico? Eu vou substituir x por 4 e y por 1,3. Aí, sempre o valor de x é 4? Não, o valor de x pode ser qualquer número. Depende da questão. Então, olha, como é que fica? No lugar do x eu vou colocar 4. Então, como é 3x, é a mesma coisa de 3 vezes x. No caso, vai ficar 3 vezes 4. Menos 2y. Aí, quem é que vem para o lugar de y? 1,3. Então, fica 2 vezes 1,3. A gente pegou a expressão algébrica e transformou em uma expressão numérica. Então, agora, o que é que nós temos? Quais são as operações? Multiplicação, subtração e multiplicação. Primeiro, resolve as multiplicações. Então, 3 vezes 4, 12. Repete o menos. 2 vezes 1,3, 2,6. E agora resolve. 2 menos 2,6, 9,4. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x for igual a 4 e y for igual a 1,3, é 9,4. Será que sempre vai ser esse valor? Não. Se você mudar o valor de x, ou mudar o valor de y, ou mudar os dois valores, já vai dar outro valor numérico. E agora nós temos uma consideração importante quanto aos valores numéricos de uma expressão algébrica. Quando a expressão algébrica ela é fracionária, ou seja, ela tem letra no denominador, nem sempre a gente é possível encontrar esse valor numérico. Por quê? Porque às vezes um número colocado lá no denominador vai anular o denominador, vai ficar igual a zero. E aí a gente não pode ter denominador zero. Por exemplo, quando eu tenho 3 sobre A. Se eu colocar no lugar desse A 0, fica 3 sobre 0. E essa fração não existe, 3 sobre 0. Então, por isso que ela não tem valor numérico quando A for igual a 0. Outro exemplo. 2 mais x sobre x menos 8. Então, se eu colocar no lugar desse x aqui 8, o que é que nós vamos ter? 8 menos 8, que dá 0. Então, por isso é que x não pode ser 8. Porque quando eu substituir x por 8, o valor do denominador vai ficar igual a 0. Então, lembrando que nem sempre a expressão algébrica é possível encontrar o valor numérico. Ela tem suas restrições. Então, por hoje, da nossa aula de expressões algébricas, é isso.